Olá, tudo bem? E aí, como está? Ou como estão, né? Essa jornada de estudo de tantas disciplinas, tanto conteúdo. Reparem que eu estou sempre tentando fazer com que vocês desenvolvam um raciocínio, né? Biologia também é raciocínio, não é só matemática que é raciocínio, não é só física, é biologia, porque são conteúdos que vão se unindo, né? Tá? Para entender o quê? Para entender a vida. Então, esses conteúdos fazem com que a gente entenda a vida, tá? Então, essa aula especificamente, eu peço desculpa para vocês, a aula 42 que eu passei dias atrás para vocês, ela deve ser estudada após essa aula 44. A aula 42 era a aula de zoologia, né? Esta aula é 44, que também é de zoologia. Então, antes de estudarem a aula 42 de zoologia, estudem a aula 44 de zoologia, ok? Não sei porque eu acabei trazendo a aula do Cestodas, né? Da aula de zoologia, que é uma classe dentro do filo Plateumintes. Então, dentro do filo Plateumintes, nós vamos ver hoje aqui que existem três classes: a turbelária, né, a trematoda e a cestoda. A cestoda foi a aula 42. Então, estudem primeiro esta aula 44 e depois vão para a aula 42, ok? Então, Filoplateumintes, né? O Filoplateumintes são aqueles vermes achatados, né? Com um corpo achatado e possuem algumas características evolutivas, como por exemplo, terceiro folheto ou folhelo, né, que é o folhelo embrionário, que é a mesoderme, tá? Ok? Que é da onde vão surgir vários órgãos e vários tecidos, tá bom? Substituindo então a mesogleia, que nos quinidários e nos poríferos nós só tínhamos dois tecidos embrionários, né? A epiderme e a endoderme. Nós não tínhamos a ectoderme e a endoderme, nós não tínhamos o mesoderme, nós tínhamos mesogleia. Agora surge então o terceiro folheto, que é a mesoderme, intermediário, e essa mesoderme é que vai dar origem a muitos órgãos e tecidos dos nossos organismos, tanto os animais quanto os vegetais, tá? Ok? Então, as três classes: turbelária, trematoda e cestoda. Aqui eu coloquei em negrito, mas vocês sabem que quando for nome científico, o melhor é escrever em itálico, né, no computador, mas aqui eu fiz questão de chamar a atenção de vocês, ou quando vocês estão escrevendo no papel, vocês devem sublinhar o nome científico, tá? São animais triblásticos. Por que triblásticos? Porque possuem três tecidos, né? São os primeiros na evolução da escala zoológica. Então, os poríferas e os quinidários eram bem rudimentares, né? Os poríferas mais ainda. Os quinidários já apresentavam alguns elementos ali diferenciados dos poríferas. Mas agora nós chegamos nos plateumintes, que são vermes, né? São vermes, não são animais, são vermes, e que apresentam já uma evolução maior, se aproximando dos animais ou das maiores classes de seres vivos, né? Tá? Ou dos maiores filos ou dos maiores reinos dos seres vivos, tá? Da mesoderme, então, derivam os tecidos de órgão e permitiu que o corpo, então, aumentasse de tamanho e complexidade. Então, essa existência desse mesoderme permitiu que o corpo mudasse bastante, crescesse, ganhasse tamanho. Vocês vão ver que tem aí alguns plateumintes muito maiores que os seres humanos, muito grandes em termos de comprimento, tá? Ainda bem que não em termos de outras grandezas, né? Senão nós estaríamos na mão dos plateumintes, né? E eles já pequenos já causam muitos danos à saúde do homem e dos animais. Imagina se eles fossem superiores em força e poder, tá? Bom, características gerais: corpo achatado, dorso ventralmente, então nesse sentido, né, e não lateral,
tá? Então ele é dorso ventral, tá? Então a parte de frente é como se nós fôssemos extremamente achatados, extremamente finos, muito finos na parte frontal e na parte dorsal, né? Tá? Ou se a gente fosse muito fino nessa parte lateral, aí seria achatamento lateral. Mas no caso dos plateumintes, eles são na parte frontal e dorsal, tá? Triblásticos, pois possuem os 3 tecidos embrionários. Acelomados, possuem celoma. Neuromiários, possuem neurônios, né? Possuem um sistema de cordão nervoso, um sistema nervoso. Protostômios, geram a boca, né? Não geram o ânus, né? Simetria bilateral, então se nós cortarmos o indivíduo pela metade, eles vão apresentar 2 lados iguais, por isso é chamado sistema bilateral. Isso já mostra uma escala evolutiva. Cefalização, céfalo, né, de cérebro, como se fosse um cérebro, então ele tem neurônios cerebrais, né, então por isso aqui nós temos os gânglios cerebrais, né, ou cerebrais. Tá certo? Também prova a sua evolução na escala evolutiva, né? Vida livre, os aquáticos ou solos, ou alguns são parasitas, né? Tá? E aproximadamente 10.000 espécies dentro deste filo. É muita coisa, né? 10.000 espécies de seres, tá? Mas vamos falar de alguns deles mais conhecidos e que serviram de base para todo o conhecimento desse filo, né? Na classe tubelária nós temos aí a nossa famosa planária, né? Nós já falamos sobre a planária, sobre a capacidade de regeneração, sobre o tipo de reprodução assexuada da planária, né? Que não precisa de gametas e tudo mais. Então agora nós vamos estar falando sobre o sistema de classificação da classe tubelária, que é onde está inserida a planária, né? Então, a classe mais numerosa de todo o filo, né? Livres e com um corpo não segmentado, então olha lá, não possui segmentações, né? Medem 50 milímetros, mas podem chegar até 500 milímetros, normalmente 50 milímetros, né? 50 milímetros é o quê? Quantos milímetros tem 1 centímetro? Tem 10 milímetros, né? Tá certo? Então, são 5 centímetros, tá ok? Planária de água doce, chamada Tuggesia trigina, é o principal representante, né? Então, porque aquilo que eu falei para vocês, é o principal representante da tubelária, é a planária, né? Habita águas frias, córregos, lagoas, pântanos, mantendo aderidas às superfícies das plantas, né? Tá? Então nós temos aqui na parte anterior e na parte dorsal, nós temos a parte do cérebro, né? A parte dos olhos, são olhos antigos, olhos não são olhos verdadeiros, tá bom? Nós temos uma parte neuromial, né? Um cordão de neurônios, nós temos o furo aqui, que é a parte de saída dos excrementos do vegetal, nós temos o cordão nervoso ventral, nós temos o lateral, né? Nós temos várias estruturas aqui, tá? E nós temos também, então, a classe trematoda, que todos são parasitas, né? Então, na classe tubelária, a planária é livre, tá? Ela vai parasitar, ela vai se alimentar, ela vai fazer a sua vida, mas ela é livre. Na classe trematoda, todos são parasitas, principalmente de vertebrados, e nós vamos estudar algumas doenças bem características e muito importantes desta classe, tá? Todos possuem corpo geralmente alongado ou ovoide, além das ventosas para fixação. Olha aqui as ventosas, né? Tá? Elas se fixam no corpo do vertebrado, tá? Podem ter
de 0,5 a 75 milímetros, ok? Então, elas são espécies bem variáveis em termos de tamanho. 75 milímetros é 7,5 centímetros, né? E habitam dentro do intestino, dentro do organismo dos vertebrados, tá? Então, nós temos aqui dois tipos de representantes, né? Tá? Que nós vamos falar então deles. Bom, então aqui nós temos dois representantes da classe Trematoda, que são a Esquistossoma mansoni e a fascícula, ok? Então esses são os dois representantes da classe Trematoda mais conhecidas. Então no Esquistossoma mansoni, que é uma doença bastante comum ainda no Brasil, né? E que nós vamos estudar mais para frente, nós podemos ver aí a estrutura macho e fêmea. Então nós temos aí um tipo de reprodução sexuada, né? Tá? E na classe Cestoda são animais alongados e com corpo segmentado, né? Todos endoparasitas, né? Então aqui todos eram parasitas, se alimentavam, viviam em função do organismo de outros seres, principalmente os vertebrados, e aqui todos são endoparasitas, então desenvolvem suas atividades quando estão vivendo dentro do organismo hospedeiro intermediário ou hospedeiro definitivo, né? Tá? O que diferencia? Esses cestodas não possuem sistema digestório, então os diferencia das outras classes. As outras classes já possuem sistema digestório, então eles são menos evoluídos, né? Absorvendo o alimento pela parede do corpo, como acontecia nos quinidários e nos poríferos, tá? Comprimentos variados de milímetros até metros, né? Então eu estava falando para vocês, aqui nos cestodas a tênia, né, tanto a Solium quanto a Saginata, elas podem ter até 12 metros de comprimento, ou seja, estão aqui dentro do nosso organismo, né? No meu ainda bem que não, mas podem estar aqui dentro do nosso organismo e podem ter até 12 metros de comprimento. Nós vamos ver isso na aula 42. Então lembrem, a aula 44 deve ser estudada antes da aula 42, tá? Exemplos, né? Então, Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus granulosus e o Diphyllobothrium latum, né? Então, esse aqui é o Echinococcus granulosus, tá? Ok? Então, vamos ver o que não tem nos plateumintes. Então, os plateumintes, ainda que sejam os primeiros na escala evolutiva, e ainda que sejam triblásticos, e ainda que tenham várias atividades, né? Então, por exemplo, aqui eles, vamos lá, acelomados, não possuem celomas. Eu acho que eu falei para vocês que possuem celomas, não possuem celoma ainda, né? Mas possuem já neurônios, já possuem músculos, né? Sistema nervoso, tá? Ok? Então, não possuem esqueleto, não possuem sistema respiratório, os de vida livre realizam trocas gasosas por difusão através da epiderme, da pele. Já os parasitas normalmente são anaeróbicos, por isso que eles conseguem viver dentro do nosso organismo. Por exemplo, dentro dos cães, do boi, do porco, porque eles não precisam de oxigênio, ou a demanda oxigênia deles é muito pequena, tá? Então, não tem sistema respiratório e quando precisam respirar fazem por troca de gás epidérmica, né? Tá? Não possuem sistemas circulatório, então distribuição de substâncias por difusão dentro do intestino, ramificada, facilitada nas planárias, por exemplo, né? Então nas planárias a gente vê aqui a região dorsal pigmentada, nós vemos a faringe, a boca da planária, longe do olho, longe da cabeça, né? Uma epiderme ciliada que, vendo pelo microscópio, a gente percebe, isso permite com que a planária tenha uma certa mobilidade, uma passagem de água, tá? Então não tem esses três sistemas, vamos marcar aqui, não, né? Não tem esqueleto, não tem sistema respiratório e não tem
sistema respiratório e circulatório. Porém, possui sistema tegumentário, tegumento, então possui uma epiderme ventral, né, asturbelária, possui a epiderme ventral, pode apresentar-se ciliada, o que facilita a locomoção. Quem era a turbelária? A planária, o que a gente viu aqui nesta foto aqui, esses cílios, né, tá? Ok? Facilitando a locomoção da planária. Os trematodas, né? Que é a fascícula e o esquistossoma, Mansoni, possuem ventosas para fixação, né? A classe cestoda possui ganchos e ou ventosas para fixação. Nós vamos ver lá que a Taenia solium possui uns ganchos, né, em cima da sua cabeça, tá? Que melhora a fixação delas na parede do intestino dos hospedeiros. Tá? Já a Taenia saginata não possui esse gancho, só possui as ventosas. A Taenia solium possui ventosas também, né? O Echinococcus também possui ventosa, né? E o Diphyllobothrum também possui ventosa, Diphyllobothrum, né? Tá? Ok? Sistema muscular, então apresenta um sistema muscular, né, e de sustentação, uma musculatura lisa, bem formada, então capaz de fazer contrações, de ter contrações com 3 camadas. Circular abaixo do epitélio, diminuindo o diâmetro e aumentando o comprimento do corpo. Longitudinal abaixo da circular e dorso ventral que liga o dorso ao ventre, permitindo maior achatamento. Então, permite com que esse animal se achate mais ainda. Nós não conseguimos nos achatar, porque nós não temos nenhum músculo que liga a parte ventral da parte dorsal. Mas esses animais têm, então eles conseguem se achatar mais e mais e mais e mais, né? Como se fosse aquelas maquininhas de fazer massa de macarrão, eles vão se achatando cada vez mais, tá? Então, a musculatura desenvolvida sustenta o corpo, né? Tá? Então, olha lá, sistema tegumentário, né? Que protege, que envolve o animal, né? Tá? Os órgãos, possui a fixação, né? Contribui com a fixação do animal. Sistema muscular que dá sustentação, dá mobilidade, dá agilidade para esse animal, permite contrações, né? Tá bom? Sistema digestório, onde faz então as suas funções metabólicas, né? Exceto nos cestodas. Então a gente viu que nos cestodas não há sistema digestório. Todos os demais apresentam o sistema incompleto: boca, faringe e intestino ramificado. Não há ânus. Então vamos lá. Vamos voltar. Nós falamos da faringe e da boca. Lembra que eu falei para vocês que a característica deles é que eles são protostômios de boca. Então gravar isso, né? Protostômios, boca, possuem boca, não possuem ânus, tá? Ok? E a digestão inicial é extracelular e depois intracelular. Não quer dizer que está acontecendo fora do organismo do animal, está acontecendo fora do sistema digestório, a primeira parte da digestão. Depois que ela dissolve, quebra pontes de hidrogênio, quebra pontes químicas, né, através das suas dienzimas, essas coisas todas, a célula então absorve esse nutriente, né, e isso acontece então a digestão intracelular, tá? O sistema excretor, como não possui ânus, como que ele vai excretar todas essas substâncias, né? As células excretam para fora, para dentro da corrente circulatória, né, tá? Apresenta sistema excretor protonefridiano, tá? Para eliminação das excreções do metabolismo celular com 2 ductos,
tá? 2 dutos, possui 2 dutos de secreção longitudinais ligados a uma rede de túbulos, né, que são as células flamas ou solenócitos. Opa, palavrinha difícil essa também, né? Que possuem cílios vibráteis, então permite que haja a contração e a reação, né? E com isso haja a liberação da excreção, né? Que direciona então o líquido para o interior dos túbulos e para os canais da superfície do corpo. Então olha lá, células flamas, são essas bolinhas amarelas aqui, tá? Canal excretor, tá certo? Então essas células flamas faz assim, os cílios vibráteis, né, tufos de cílios, acabam excretando todo o material residual da digestão, tá? Então vamos lá, olha lá, uma célula do corpo, o núcleo, né? A célula flama, então o núcleo aqui, a célula flama, então tem a água aqui, esses cílios se movem e fazem com que a água saia levando o excremento para fora da epiderme, tá? Então, estes são movimentos das células flamas que fazem, ou solenócitos, que fazem com que o excremento seja mandado para fora da célula, tá? Porque não tem ânus. Sistema nervoso é mais organizado do que a rede nervosa difusa dos quinidários, né? Na região cefálica, né? da cabeça, onde está teoricamente o cérebro, né? Abaixo dos olhos existem gânglios cerebrais, né? Então olha lá, os gânglios cerebrais estão aqui, tá? Os gânglios cerebrais, tá? Ok? Gânglios cerebroides, né? Gânglios cerebrais, ligados por cordões nervosos, que estão ligados por esses cordões nervosos. Olha aqui, vai por todo o corpo, né? Então, este cordão, lembra, eles são neuromiários, porque eles possuem esse cordão, né? Onde tem estruturas nervosas laterais também, tá? Então, outros 2 cordões seguem para regiões posterior do corpo. Então, são estes outros 2 cordões. Então, nós temos 2 cordões para frente e 2 cordões para trás do corpo, né? E apresentam os ocelos, que são olhos primitivos sensíveis à luz, e aurículas laterais. Então, aqui nós temos as aurículas das planárias, né? E dos plateumintes, tá? Então, esses aurículas laterais, que são expansões dilatadas com função quimiorreceptora, paladar e olfato. Então, é por aí que eles sentem o gosto, ou sentem, reconhecem os nutrientes ou os cheiros. Aqui eles estão necessitados, ou que fazem parte da cadeia alimentar deles, né? Tá? Ok? Então, esse é o sistema nervoso dos quinidários. Como eu falei, a planária é uma das melhores representantes desse filo, porque se pode ver claramente o seu sistema. Ela tem uma estrutura ainda bastante simples, né? Mas nós temos também isso nos trematodas e nos cestodas, tá? Ok? Quanto à reprodução, eu já falei que pode ser sexuada ou assexuada. Assexuada é quando não com elevada capacidade de regeneração, que é o caso das planárias, né? Vocês lembram que as planárias, a gente corta um pedaço da planária, ela pode crescer daquele pedaço, pode ser um pedacinho desse tamanho, como pode ser um pedação muito grande, né? Tá? Então, a planária tem esta capacidade grande de regeneração. Então, são seres, né? São os turbelários que fazem reprodução assexuada, fortemente ação de regeneração, tá? Ok? Exemplo da planária e toda a sua capacidade de regeneração. Então, a partir de cortes longitudinais, né, podem produzir várias cabeças. Então, ela tem essa capacidade. Por exemplo, se a gente pegar uma planária e cortar o meio da cabeça dela, ou cortar várias cabeças, mas não
tirá-la do corpo, não extraí-la do corpo, deixá-la ligada ao corpo. De cada pedaço cortado vai surgir uma nova cabeça da planária, tá? Muito legal, né? Isso, tipo medusa, assim, de uma cabeça surge várias outras cabeças, né? Medusa era um ser histórico, né? Tá? Mas na planária isso é possível, tá certo? Então podem regenerar. Cortou um pedaço da planária, cortou, daí em vez de longitudinal, cortou transversal, vai gerar duas planárias. Cada uma dessas duas planárias vão gerar duas novas planárias. Se cortar em muitos pedaços, cada um desses pedaços vai gerar uma nova planária. Não é fantástico isso? Né? Existem muitos estudos, muitos cientistas estudando os mecanismos tanto deste animal quanto de outros animais e outros vegetais que têm esta capacidade de regeneração, tá? Para quê? Para que a gente possa talvez desenvolver, reconhecer o código genético, a ação genética desses animais, desses vegetais, para que então a gente possa, por exemplo, regenerar órgãos perdidos dos animais superiores, como o homem. Já pensou aquelas pessoas que perdem um dedo, que perdem um braço, que perdem uma perna? Se a gente tivesse uma ciência médica, uma biologia nuclear, uma biologia celular capaz de imitar o poder das planárias e de outros animais, de outros filos, não seria fantástico? Todas essas pessoas que foram vítimas, perderam membros, né, em guerras, em acidentes, em violência, pudessem regenerar seus membros, né, e então constituir uma vida normal, ou levar uma vida normal, com menos dificuldades, já levam vidas normais, já conseguem se superar seus limites, né, mas muitos poderiam estar levando uma vida mais fácil novamente, né, com maiores facilidades, tá? Ok? Seria fantástico. Então, muitos cientistas estão estudando isso, né? Então, vou ler aqui, conforme a gente sempre fala, né? Então, cortes longitudinais podem produzir várias cabeças nas planárias. As planárias podem regenerar-se, reproduzir-se assexualmente por divisão transversal, né, chamada de laceração ou esquizogênese, né? Então a gente já viu essa esquizogênese lá quando a gente viu as reproduções. Se vocês não lembrarem, voltem lá às aulas anteriores e vocês vão lembrar desse conceito chamado laceração ou esquizogênese, né? Tá? Ou podem ser assexuadas, como no caso das turbelárias, né, que são hermafroditas, né, os monóicos, né, são seres monóicos que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, né, mas não realizam autofecundação. Por que não realizam autofecundação? Bom, aí a gente já falou que cada animal, cada ser hermafrodita, monóico, cada espécie tem a sua forma de se preservar e de garantir a perpetualidade das suas espécies. Então, muitos deles não fazem autofecundação porque amadurecem os gametas masculinos ou os órgãos masculinos e femininos em tempos diferentes. Então, não conseguem fazer autofecundação. Ou mesmo porque sabem que a grande capacidade de adaptação às mudanças climáticas tá quando os seres trocam os seus gametas e aí fazem indivíduos mais fortes, mais resistentes, né? Tá? Ocorre a cópula em animais adultos, né? Encostam seus poros genitais e introduzem o órgão copulador, o pênis introduzido dentro do órgão receptor do outro indivíduo. E a fecundação é interna e cruzada, então a fecundação se dá dentro do outro organismo, tá? Não é que nem nos anfíbios, que os anfíbios, os peixes, jogam lá a camada de ovos
né, de óvulos no meio ambiente, aí o peixe, o sapo, o anfíbio masculino vai lá e descarrega uma camada de espermatozoides sobre os óvulos e aí vão fecundar e vão gerar um ovo, né? Tá? Não, esse encosta os seus órgãos copuladores, né? O pênis, e faz então a fecundação interna e cruzada. Desenvolvimento é direto. O que é desenvolvimento direto? É que não tem a fase larval. Isso nos turbelárias, tá? Porque a gente vai ver que nos cestodas e no trematoda tem a fase larval, tá certo? Então, nos cestodas não tem a fase larval. No turbelária não tem a fase larval, tá? Só desenvolvimento direto. Ok, pessoal? Então, com isso a gente termina a aula sobre os plateumintes, sobre os filos plateumintes. Lembrando que existem 3 classes, a classe turbelária, a classe trematoda e a classe cestoda. Esta foi a aula 44 e que ela deve ser estudada antes da aula 42. Na aula 42 nós vamos ver a classe cestoda, né? E mais para frente a gente vai ver as outras classes devido às suas importâncias socioeconômicas, porque causam algumas doenças bastante comuns nos seres humanos, né? E causam grandes prejuízos. Tá ok? Então, com isso, nós fechamos mais uma aula e vocês aproveitem, então, vão estudar, vão rever conceitos, rever conteúdos para frente e para trás. Lembra do nosso esqueminha? Para frente, para trás, para o lado, né? Olha, rever, olha a internet, busca no livro. Quando eu quero dizer frente, trás, olha para um lado, outro para o lado, então pede ajuda para quem está do seu lado, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus professores, para os seus pais. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Qualquer dúvida, peçam ajuda, pessoal. Não tenham vergonha. Vergonha é vocês acharem que sabe tudo e depois não sabem. Então, tendo dificuldade, não entenderam, discutam com seus colegas, discutam com seus amigos, com seus professores, com seus pais, com seus irmãos, né? Vão na internet, então olhem para frente, vão na internet, avancem o conhecimento de vocês, olhem para trás, façam as suas recapitulações. Entenderam então por que eu estou falando sempre? Olhem para os lados, para frente e para trás, né? Vão para o livro, façam recapitulações, voltem às aulas, vejam conhecimentos, mas não levem nunca dúvidas, tá? Surgiu um conceito, o que é desenvolvimento direto? É desenvolvimento sem larva. O que é desenvolvimento indireto? Significa que depois do ovo, o indivíduo gera uma forma larval, que é intermediária, e que depois vai se transformar num outro indivíduo. Olha, perfeito, é isso mesmo. É assim que a gente tem que fazer. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com o ser que vocês acreditam, a energia que vocês acreditam, né? E uma ótima aula, um estudo e muita dedicação, tá? Para que a gente possa continuar daqui para frente. Valeu!